Olá, pessoal do primeiro ano. Um abraço aqui do professor Tiago nas nossas aulas de física, né? Estamos nos divertindo aqui com a dinâmica, vendo toda essa a movimentação dos corpos e nos preocupando com o porquê, a causa de cada um desses movimentos. Bom, aqui, depois de vermos as três leis de Newton, vermos os tipos de força, né? Aqui nós vamos ampliar, ver agora não a aplicação das leis de Newton, mas dos princípios da dinâmica. Então tem alguns dispositivos, algumas configurações que são bem interessantes para nós vermos, tá? Dê uma olhada no livro didático, faça os exercícios dali, me procure para dizer, Tiago, tentei resolver isso aqui, acabou os exercícios do livro, procure outros na internet, tente dominar aquele assunto, tá bem? Bora aqui, essa aula vai ser muito comprida, porque eu vou me preocupar em resolver alguns exercícios junto, alguns exemplos, tá? Eu sempre tento fazer um vídeo bem curto, de 10 minutos mais ou menos, mas tem vezes que não tem como. Bom, uma das aplicações que nós temos é o que nós chamamos de plano inclinado. Você está vendo ali uma imagem de um toboágua, sei lá, em Fortaleza, rapaz. Não vou fazer a propaganda do parque aquático aqui, mas é interessante, quanto mais inclinado esse toboágua for, mais veloz a pessoa chega lá embaixo. E interessante pensar nisso, né? Sobre essa inclinação de um plano, né? Olha, plano inclinado, essa inclinação. E os planos inclinados, eles são uma ferramenta muito interessante, como você está vendo aí essa transportadora, auxilia o deslocamento de cargas pesadas de um nível para o outro. Então nós utilizamos esses planos inclinados porque uma disposição de forças ela aparece aí, né? Então, se nós podemos começar a ver, ó, esse caixote ali, ele tem duas forças agindo sobre ele, sem pensar naquele indivíduo empurrando ali, tá? Como ele está no plano inclinado, como ele tem massa, perdão, ele vai ter peso, está aparecendo ali. E como ele está nesse plano inclinado, vai ter uma força de contato ou força normal nessa configuração, diferente daquilo que a gente já estava vendo, né? Porque a gente viu muitos exercícios em que o peso e a normal estavam na mesma direção. Aqui não, aqui saiu um pouco dessa inclinação. O interessante é pensar que esse peso ele acaba se decompondo. Em vez do indivíduo carregar agora o peso todo daquele objeto, agora há uma decomposição, ou seja, um enfraquecimento, vamos pensar assim, né, dessa força de resistência. Então, num plano inclinado, nós temos essa configuração de forças. Ó, nós vimos o peso ali e a força normal. Muito bem. A força normal, ela está 90 graus com o plano. E esse peso nós podemos decompor, que nós chamamos, tá? Decompor. Ou seja, nós vamos pegar uma componente que seja na mesma direção do movimento e uma outra componente que é perpendicular ao plano ou ao movimento, certo? E dá para perceber ali que ele forma um triângulo retângulo. E aí, bom, a gente está vendo isso em matemática, né? Vocês estão vendo em matemática, eu já vi há muito tempo, que nessa configuração eu tenho alguns triângulos semelhantes, tá? E dentro dessa semelhança, nós percebemos que esse ângulo θ, bem aqui, que é o ângulo do plano, ele também está bem aqui, ó, dentro desse triângulo. Eu vou dar uma pintada nesse triângulo aí, certo? Então, o mesmo ângulo está ali dentro. Então, eu com um recurso matemático consigo definir essas componentes. PT, que seria o peso na direção tangente, eu estou decompondo o peso, tá? É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, esse peso na direção do movimento, ou um peso na direção tangente, vai ser a mesma coisa de nós pegarmos o peso
e multiplicarmos pelo seno daquele ângulo ali. Por que o seno, Thiago? Seno, você tem que lembrar que é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é esse lado aqui que eu estou pintando. Se você for perceber, é o mesmo tamanho de PT, cateto oposto. E a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo, é o peso, tá? Então, se você fizer um recurso matemático, você vai perceber isso. Você não quer pensar nisso? Então, memorize que na direção do movimento é P vezes seno. E esse peso perpendicular, PN, aí vai ser o contrário, vai ser P vezes o cosseno. Simplesmente isso. E dá para perceber que, como esse bloco não vai nem para cima nem para baixo, essa força normal está anulando com a normal, a decomposição normal do peso. Tudo bem? Mas essas duas são as nossas duas equações de decomposição. Então você vai precisar fazer isso algumas vezes, tá? Bora aqui num exemplo. Esses são esses exemplos que vão aumentar o tempo do nosso vídeo. O arranjo experimental da figura mostra um plano inclinado sem atrito que forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. O fio e a polia são ideais e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as massas dos corpos A e B, respectivamente, iguais a 2 e 3, determine a aceleração escalar dos corpos e a tração no fio. Bom, polia. Polia é aquela roldana, aquela rodinha que está bem ali no canto. Bora lá para aquilo que a gente conhece de determinar as forças do arranjo aqui. Então nós vamos ter uma força-peso para cá, que no caso vai ser PA. Aqui no bloco B vamos ter um PB. Acabou. Força de contato? Tem um tal de NB aqui, ó, normal, B. O que mais? Temos fio? Temos. Então nós vamos ter uma tração bem aqui. E a mesma tração, já que é o mesmo fio, está puxando o bloco B. Fechou, tá? Espero que você esteja se habituando com essas situações. Beleza. Bom, esse peso de B inclinado aí está atrapalhando a nossa vida. Então, eu vou desprezá-lo. Desprezar não, Thiago, né? Eu vou decompô-lo. Então, quando eu fizer a decomposição desse peso, é a mesma coisa que eu substituir ele pelos outros dois. Então, isso aqui vai ser um peso na direção normal e um peso na direção tangencial. Certo? Então, aí eu já não uso aquele peso já acabou, morreu. Muito bem. Bora agora fazer, a ideia seria determinar a direção do movimento e, de certa forma, eu consigo determinar a direção desse movimento aí. Porque o peso do bloco A é massa vezes gravidade. Espero que você lembre disso da aula retrasada, hein? Mas vamos isolar os blocos aí. Pensando no bloco A, eu tenho o peso dele para baixo e a tração para cima. Escrever de azul, rapaz. Então, peso de A menos tração vai ser a massa dele vezes a aceleração, certo? Isolei ele e apliquei a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, tá bom? Peso de A, tá? Para a gente calcular o peso de um corpo, a gente pega a massa e multiplica pela gravidade, tá? Lembrem disso. Então, se eu quiser saber o valor desse peso do bloco A massa dele é 2, tá? Tá bem ali. E a gravidade é 10. Então, o peso dele deu 20. Muito bem, já posso trocar. Isso aqui eu estou fazendo de cabeça, tá? Estou aqui só refletindo. Minha cabeça está para cá, para baixo. Muito bem, então aqui é 20 menos tração. A massa dele é 2 vezes aceleração. Fechou. Tá. Isso aqui eu guardo. E do bloco B? Olha as forças que eu tenho. Tenho tração para lá, para a direita, o PT para cá, peso tangencial. Tenho o peso normal e a normal da superfície. Essas duas aqui vão anular, né? Você sabe disso. Vou até colocar aqui, ó, anula, porque ele não está indo nessa direção, só está vindo para cá. Então, tração vai ser mais forte. Então, vai ficar T menos PT
Muito bem. Tração menos PT. Isso para o bloco B. Vai ser a massa de B vezes a aceleração. Certo. Antes disso, a gente tem que saber qual é o peso do bloco B. Então vamos lá. O peso do bloco B vai ser a massa dele vezes a gravidade. O peso do bloco B, qual é a massa? 3, né? Então 3 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós descobrimos que o peso do bloco B é 30 newtons. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali. Só que eu não quero o peso dele todinho, eu quero a fração, ou seja, a parte tangencial dele. Então, a parte tangencial vai ser o peso vezes o seno de θ. Então, peso eu acabei de descobrir que é 30. Seno de... O θ é 30 graus, olha aqui, marcado. Então, tá bom. Então, seno de 30 graus. Não vou poder lhe ajudar agora, de repente na matemática assim, mas o seno de 30 graus é 0,5. Tá? Tem uma tabelinha, tem uma musiquinha para descobrir essas coisas. Então, nós descobrimos que o peso na direção tangencial é de 15 newtons. Então, ficou assim, T menos 15 igual a massa de B é 3, né? 3 vezes a aceleração. Fechamos a segunda lei de Newton para o segundo bloco. Agora a gente vai montar o sistema de equações. Mas bora parar rapidinho aqui. Olha só, o bloco B tem, né, na verdade, 30 newtons. 30 newtons, como a gente gosta de brincar, puxando para baixo, né? Mas quando a gente coloca ele num plano inclinado, a força dele puxando para baixo agora não é mais de 30, é de 15. Olha só que interessante. Por isso que num plano inclinado a gente ganha, a gente consegue deslocar blocos ou objetos mais pesados. Juntando as duas equações, 20 menos t igual a 2a e t menos 15 igual a 3a. Somando tudo isso, olha, corta de novo aqui as trações, ficou 20 menos 15, que dá 5, tá? E 2a mais 3a dá 5a. Daqui, a gente descobre que a aceleração dá 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui ele queria. Muito bem. Queria ou não queria? Vamos ver lá. Ó, letra A, a aceleração escalar dos corpos. Muito bem. E no segundo ele quer a tração no fio. Bom, a gente já descobriu como faz isso, né? A gente só faz trocar numa das equações. Vou trocar nessa aqui de baixo, tá? Então ficou T menos 15 igual a 3 vezes A. A é 1. Então ficou T menos 15, que é igual a 3. Passo esse 15 para lá, fica 15 mais 3. Então a tensão ou a tração lá no fio, 18 newtons. Vocês pensaram que a gente não ia continuar usando essa receita de bolo, né? Vamos sim. Tá? Mas aqui a ideia foi só fazer a análise dessa decomposição do peso. Essa foi a parte mais importante nesse exercício aqui, tá bom? Aqui, vamos dar prosseguimento que nós chamamos de lei de Hooke. Não é o Hooke lá, tá?